Queridos, paz seja convosco. Mais uma vez, estamos aqui. Hoje, domingo, dia do Senhor, após ouvirmos, alguns assistiram, Outros apenas ouviram a aula com o professor Reginaldo. Agora queremos meditar na palavra de Deus, vamos fazer a leitura de Provérbios do dia, o livro de Provérbios que tem muita riqueza para nós. Então, sendo hoje dia 29, vamos ler Provérbios 29, na Nova Bíblia Viva. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. Um rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Versículo 5. Quem faz elogios falsos a seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. No pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba de você, ou zomba do que você diz. Versículo 10. Os violentos odeiam o homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas reações. Quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os oficiais acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora os outros têm uma coisa em comum: o Senhor deu vista a ambos. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagens aos ricos ficará muito tempo no trono. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplica-se o pecado, mas os justos verão a sua queda. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Versículo 20. Há mais esperança na vida para um irresponsável do que para um homem que se precipita para falar. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo, ele vai querer ser tratado como um filho, com direito à herança. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Versículo 25. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vá pedir favores às autoridades, peça ao Senhor, que é justo. Os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. 27 versículos do capítulo 29 de Provérbios. Provérbios, neste aqui, fala a respeito do tolo, aquele que explode em gritos, está no versículo 11. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso
controla suas reações. Controlar as nossas reações. O livro de Provérbios traça o paralelo entre o tolo e o sábio. O tolo explode em gritos, mas o inverso dele controla as suas reações. Nervoso, todos nós ficamos. A palavra também nos diz: irai-vos e não pequeis. Mas como irar e não pecar? Jesus ficou irado quando, da ocasião que ele foi ao templo e aí ele limpou, derrubou, virou as mesas dos cambistas que lá estavam. Ele ficou irado e não pecou. Normalmente, uma dica, para no momento da ira não pecarmos é não falarmos. Não falarmos nada. Então, esse é um dos segredos, ficamos nervosos, não falamos, porque depois que falamos, se nós falamos, as palavras não voltam. Não há como, olha, eu não falei isso. Então, meu irmão, minha irmã, bastante cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque a palavra também nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, vamos encher o nosso coração de coisas boas, vamos encher o nosso coração da palavra de Deus. E aí, nós vamos então proferir coisas boas, falar coisas boas. E no momento da ira, controle as suas reações. Ah, mas é muito difícil. Realmente não é tão simples. Ou melhor, pode ser simples, mas não é tão fácil. Vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude, que Deus nos dê esse controle. Controlar as reações. E um ensinamento também, julgo bastante importante desse capítulo, é a respeito da educação de nossos filhos. Até já saiu uma brincadeira, que não é que seus filhos estão ficando, os nossos filhos, estão ficando sem educação por não estarem indo à escola. É que ele está tendo a oportunidade de ser educado pelos pais, porque estão todos na mesma casa, E isso é muito importante, a educação de nossos filhos. Alguns versículos tratam disso, O versículo 15, por exemplo. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. As crianças precisam, elas pedem, limites. Cabe aos pais ou aos responsáveis estipular esses limites. E o versículo 17: castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. A Bíblia não ensina espancamento, a Bíblia não ensina nada de arbitrariedade, mas a Bíblia ensina que a pessoa, a criança, deve ser disciplinada, ela deve ter os seus limites. E cabe a nós, os pais ou responsáveis, claro, sempre pautado na palavra de Deus, apresentar quais sejam esses limites. Ore a Deus, para Deus lhe dar sabedoria. Sempre temos ouvido e temos replicado que algumas pessoas dizem: mas eu gostaria de um mundo melhor, de uma sociedade melhor para os meus filhos. Quando, na verdade, o nosso papel de igreja, de pais, de educadores, é inverso. É entregar filhos melhores para a sociedade. Nós não podemos esperar que a sociedade abençoe os nossos filhos. Não, nós temos que trabalhar para que os nossos filhos abençoem a sociedade no sentido de influenciarem para aquilo que é positivo. Vamos pedir a Deus graça para poder educar os nossos filhos de acordo com a palavra do nosso Deus. Nesse momento, vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos, se for possível. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, apresentamos ao Senhor a vida desta pessoa que está nos assistindo, pedindo a Deus que o Senhor manifeste o teu poder e a tua grande graça, que o Senhor dê, ó Deus, a sabedoria para que essa pessoa possa tomar suas atitudes, tomar as suas decisões pautadas, ó Deus, essa pessoa esteja pautada na tua palavra. Eu oro, ó Deus, por esse momento que estamos enfrentando, esse momento de isolamento social, procurando todos ficarem em suas casas. Oro para que o Senhor trabalhe no nosso emocional e que todos nós, ó Deus, possamos sair, vencer esta situação e sairmos fortalecidos do outro lado. O Senhor promete
que estaria conosco, e nós cremos nisso. Eu oro, Deus, continuamos a orar pelos profissionais da área da saúde, ou aqueles da logística, ó Deus, que abastecem o nosso país com os alimentos, com os medicamentos, que o Senhor abençoe a cada vida, a cada pessoa. E cada um de nós, ó Deus, que nos fortaleçamos e permaneçamos na fé, acreditando que tão logo estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, 2020 é o ano da superação. Com a graça do nosso Deus, logo estaremos juntos novamente, cultuando a Ele em nossa igreja. Fique na bênção e fique em paz.